acontecendo essas coisas. É ruim que não dá pra salvar a live depois, né? Vai ter que salvar em Dá, partes, na né? verdade. Deve estar lá tudo, né? Espero que sim. Então, essa minha dor, essa é a minha opinião, entendeu? Foi assim que eu superei. Eu via que eu só tinha um caminho para eu conseguir o respeito deles. Não era no grito, não era na cara feia. Era eu chegar em casa e ficar estudando, ficar, enfim, e conquistando o respeito pelo conhecimento. Mas é uma E dor que a assim, gente tem que passar, não tem jeito. E vocês? quando eu fui promovida para enfermeiro, essa parte técnica não era tão difícil. É claro que tinha uma parte que eu não fazia ainda, né? Mas a parte técnica já não era tão difícil, porque eu já tinha trabalhado como técnica há 5 anos. Então, a parte de liderança da equipe mesmo foi o que mais pegou. E foi difícil. E para mim, é a parte mais difícil até hoje. Tecnicamente, eu acho que se enfiar num paciente e trabalhar e fazer o que tem que fazer funcionar, passar sonda, ajudar na intubação, eu vou embora. Para mim, ainda sempre vai ser a parte mais difícil, é liderar a equipe com justiça, enfim. Mas eu acho que, se eu posso, é que eu falo pro Rei, o meu agregar é mais intuitivo, mas eu posso dar uma dica, quando você chega muito querendo provar que você sabe, que você é bom, que você vai dar conta, e você corre o risco de parecer soberbo. Você acaba de chegar querendo mostrar muita coisa e a equipe de repente te leva a isso não como alguém muito proativo, mas como alguém muito soberbo. Concordo Então, plenamente. tomar cuidado, chegar nesse sapatinho, porque com o tempo as pessoas vão perceber que você é bom. Você não precisa ficar falando, você não precisa ficar querendo demonstrar. No dia a dia, conforme as coisas forem acontecendo, as pessoas vão tendo essa percepção. Então não precisa querer chegar com muito. Claro que você tem que fazer as coisas direitinho, fazer o certo, mas tomar cuidado nessa de querer provar que você é bom, porque as pessoas de repente podem interpretar como uma pessoa muito soberba, que se acha muito, e começar a te rejeitar, que é muito comum. Falar, acabou de chegar, já tá se achando dono do pedaço. Então chega, conhece as pessoas, vê como é que elas trabalham, como é que é o esquema de trabalho delas, vai devagarzinho colocando o seu espaço. Não queira chegar a milhão provando que você é bom, porque dá ruim. A gente estava conversando isso antes, Sandra, e uma coisa que eu falei aqui, que a gente conversou, é que essa questão do recém-formado, ela gera essa angústia, essa ansiedade, até porque eu até brinco, quando a gente se forma, a gente não se forma na faculdade, a gente ganha um certificado, a gente conclui a graduação, a formação começa depois que você pega esse diploma, né? E aí, em cima disso, sendo recém-formado, ou de repente até um recém-contratado, você pode ter 10 anos de experiência em cardiologia e vai para um local novo, um setor novo. Tecnicamente você pode ser muito bom, mas mesmo que você não seja, né, como um recém-contratado, um recém-formado, o que a gente fala é exatamente isso. Então a primeira coisa, antes de você querer mostrar serviço, conheça o local. Conheça as pessoas, conheça a rotina deles. Porque por mais que você tenha a agregar, você só vai ver quão benéfico vai ser aquilo que você tem a agregar quando você entender como aquilo funciona. E é legal você conhecer as pessoas para você ver. Quando você for conhecer, não é só conhecer a rotina, mas de repente perguntar para as pessoas, né? Humildade, aqui a Ben colocou, a humildade é o segredo. Chega lá com humildade e entender quais são os desafios daqui. O que vocês veem como algo que importuna vocês aqui, que a gente possa tentar pensar em melhoria e conseguir implementar juntos, né? E quando você é recém-formado, você vai sentir, além desse desafio, né, técnico de conhecimento, né, que você vai ter que buscar, isso não tem como, você vai chegar num lugar, nossa, eu não sabia disso, na graduação foi mal abordado, de repente você vai ter que correr atrás desse conhecimento, porque uma vez você vai ter que você vai ser posto à prova dele. Em algum momento você vai ter que mostrar esse conhecimento. Algum técnico vai te perguntar, alguma situação vai acontecer, né? A gente usou exatamente antes de entrar aqui na live, a gente estava conversando, o exemplo da parada, né?
Então, é o que eu falei hoje, por exemplo, eu sou instrutor lá do AHA. Eu não preciso chegar lá falando que eu sou instrutor da AHA. O dia que a parada acontecer, eu vou colocar as coisas para funcionar. E as pessoas vão entender isso e vão ver e vão falar, pô, Renan é bom. Eu não preciso chegar lá com essa soberba de que a parada tem que ser assim, a parada tem que ser assado. A hora que acontecer, você vai lá e põe as coisas para andar conforme deveria. Mas o mais importante é exatamente que eu acho que essas situações específicas que são técnicas, você vai lá e supre isso com conhecimento. O que vale é ter essa humildade de chegar lá e entender quais são rotinas, porque isso vai variar de setor para setor, não precisa nem ser de instituição. Às vezes, na própria instituição, eu vou lá na UTI pediátrica, é uma rotina onde a Mari trabalha. Onde eu trabalhava na unidade coronariana é uma outra rotina, é um outro fluxo, são outras coisas, né? Então, a madrinha da nossa filha, da Alice, ela é da UTI pediátrica, né? Era lá da pediatria, e ela tem feito plantões extras, a gente estava conversando esses dias, né? Em locais de adulto, de pacientes adultos. Então, ela está saindo da pediatria, tem o desafio do ganho de conhecimento do adulto, mas quando ela chega lá, ela se depara muito com essa situação, né? Ela não é do setor, ela não é da unidade, ela não conhece as pessoas que têm lá 10, 15, 20 anos de casa, 45 anos de vida, às vezes o dobro da idade dela. E a primeira coisa que ela tem que fazer é exatamente começar a entender, né? E para conseguir realmente somar, né? Realmente trazer alguma coisa que vá fazer sentido. Quando a gente fala de adulto, andragogia, aprender ou querer desenvolver algo, tem que ter sentido para as pessoas. Não tem que ser algo imposto. Então, para você conseguir entender isso, você tem que conhecer. Não é só o técnico, né? Conhecer toda essa logística que envolve, né? E saber que putz, todo mundo passa por isso, né? Todo mundo sente essa dificuldade, todo mundo já passou por isso um dia. E quem está recebendo, né, quem é novo, também lembrar que pô, foi difícil. Então, ter paciência, ajudar, ensinar, estar prestativo para receber essa pessoa, né? Porque todo mundo já passou por isso. Todo mundo já sentiu essa dificuldade. Mas é uma fase que você tem que atravessar, né? Para conseguir evoluir, né? Tem que passar por O tempo vai dizer, né? O tempo vai ajudar, mas assim, se você puder adiantar esse tempo fazendo isso, você vai bater menos com a cabeça na parede, vai dar menos murro em ponta de faca, né? Então, você vai conseguir desenvolver melhor. Deixando, você falou assim, eu não vou chegar quando tiver uma parada fazendo acontecer, porque hoje você tem uma baita formação, mas quando você era recém-formado, você tinha suas inseguranças, né? Então, com certeza. Então é chegar sem mostrar essa soberba, como a Bianca falou, com humildade, né? Percebendo as pessoas, ajudando, né? Vamos lá, vendo alguém vai mudar decúbito, você vai lá, muda decúbito junto, né? Se acabou suas coisas, vai rolar um banho, vamos lá, eu vou entrar com vocês, vou ver a pele. A pessoa vê que você tá junto, né? Que você é parceiro, enfim. E assim, né, Sandra? Não, segue a linha, que eu vou emendar com essa pergunta que você vai fazer agora. Você sabe qual é? Quando um técnico te desafia referente a alguma coisa. Você é enfermeiro e provavelmente recém-formado. E o técnico vem e te desafia. O que a gente estava falando aqui, eu acho que segue uma linha assim, né? A primeira coisa, para ele te desafiar, né, tem que ter um porquê. Né? Ninguém faz isso de livre e espontânea vontade, né? E se fizer, é uma minoria das pessoas. Geralmente, quando elas têm essa conduta, elas têm um porquê. E não cabe a você querer mostrar que consegue executar esses desafios em si. Porque talvez você consiga executar todos eles, mas vai ser uma vida de pisar em casca de ovo com essa pessoa. Ela vai estar sempre te desafiando e você vai estar sempre conseguindo concluir ou responder aqueles desafios. O que eu quero dizer com isso? Para matar esse mal pela raiz, você tem que entender o porquê essa pessoa tem esse comportamento. Porque às vezes te desafiar em alguma questão técnica é simples. É simples. Às vezes essa pessoa fica te questionando por opções que você faz. Nossa, por que essa escala está pesada para mim e para fulano não está? Com coisas assim.
sabe, minando, né? E aí, às vezes, ela pode pensar, nossa, por que que a Mariane vai lá e ajuda a Sandra e não ajuda o Renan? O que ela tem ali, né? Então, se ela tem essa percepção e ele fica te indagando, te desafiando com coisas assim, vale a gente voltar lá naquela primeira questão, que é um feedback. Mas antes de ser um feedback, a gente vai chegar com aquela pessoa e vai voltar essa questão para ela, né? Se ele te desafia, você vai pegar esse desafio e você vai perguntar para ele, mas o porquê que você está pensando isso? O que que te levou? Me aponta um fato. Não é julgar o Renan. Me aponta um fato que você está pensando sobre isso. De repente fala, Renan, a Sandra não sabe atender parada. Aí você vai falar, tá bom, você está me desafiando que eu não sei, mas me aponta um fato sobre isso. Ah, porque talvez quando a gente atendeu a parada, você ficou parada num canto e não fez nada. Ah, não, tudo bem. Sabe por que eu não fiz nada? Porque eu vi que vocês, como equipe, fizeram tudo. Eu estava ali, presente, acompanhando, e vi que não era necessário eu entrar, porque vocês deram conta de tudo. Agora, você sentiu falta que eu estivesse presente? Talvez então na próxima situação eu possa estar do seu lado, eu possa estar ali executando junto com você, mas não me rotule, né? Não seja aí induzido a pensar sobre isso só porque você viu algo isolado. Então, quando uma pessoa te desafia, é o que a gente sempre fala, né? Ela tem um porquê. Então a gente tem que entender esse porquê para cortar o mal pela raiz. Porque se a cara te desafia e fala, você não sabe nada sobre parada. Ah, eu sei, ó, eu sei isso, sei aquilo. Sei... Não, por que você está pensando isso? De repente, por que você ajuda fulano na escala e não me ajuda? Não, mas me explica, por que você está pensando assim? O que fato te levou a pensar assim? E de repente, ela pode te apontar realmente fatos concretos. E aí cabe a gente ser humilde nessa situação e falar, poxa, talvez eu errei agora, realmente. Então, da próxima vez eu vou me atentar para que isso não aconteça. Obrigado por ter me avisado, vale a pena isso. Mas às vezes não é, o cara está com uma percepção errônea mesmo daquela situação e a gente corrige. Mas a gente também tem que olhar para a gente, né? Se gera um desafio, alguma questão está tendo ali uma quebra de confiança ou está tendo uma dúvida, uma interrogação que a gente precisa transformar numa exclamação ali, né? Resolver aquilo. E pode ser que você esteja errado de verdade. É isso que eu ia falar. Quando você é muito questionado, sempre vale a pena voltar para si e pensar, será que essa pessoa tem razão? Sei lá, por exemplo, sempre tem muito questionamento em torno da escala de trabalho, né? Da escala de dia, da divisão dos pacientes. Então a pessoa reclama, se queixa que você faz a escala e a escala fica sempre pesada para alguém. Será que não vale a pena chamar a pessoa e falar assim, mas qual que é a sua sugestão? Qual paciente aqui que você trocaria com quem? E às vezes a pessoa te dá uma solução, uma resposta que você fala, puxa, é mesmo, eu acho que eu não estava tendo essa visão. Então sempre vale a pena se questionar, né? Se colocar em dúvida, será que eu realmente estou certo? Será que eu não posso ouvir e aceitar essa sugestão? Também vale, né, nessa relação. E o fato é sempre importante, né? Porque não, sai da pessoa, desmembra esse julgamento, essa parcialidade, fica muito mais imparcial, né? Então me aponta o fato, a situação que fez você pensar assim. Né? Eu acho que é aí que a gente começa a ter um diálogo, né? A iniciar uma conversa que vá chegar num resultado. Não chegar e falar, não, porque você só ajuda quem você quer, porque você é assim, porque você é mascarado. Quando você começa a colocar adjetivos na pessoa, você não está buscando a resolutividade, você está buscando realmente o conflito, né? Então, você corta isso e fala, então me mostra, quando que você viu alguma situação que fez você pensar dessa forma, né? A partir daí a gente consegue discutir, falar, não, realmente você tem razão, porque às vezes parece essa briga da razão, né? Eu quero ter razão, não, mas tem razão, o enfermeiro só manda, o técnico obedece, e não é assim, né? Então, realmente, às vezes a pessoa tem razão no que está falando e cabe a gente tentar corrigir, consertar, ou às vezes o cara não tem razão nenhuma e cabe a gente pontuar e falar, não, ó, aqui você está sendo equivocado nesse pensar por causa disso, 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 né? A Bianca também foi minha aluna na Unip, eu acho que ela ainda está finalizando, né, Bianca, a graduação. Ela pôs assim, medo desses testes.
Às vezes alguém fica perseguindo para ver se a pessoa realmente sabe sobre algum assunto. Ô, Bianca, eu vou te dizer uma coisa, e eu vou te dizer como docente, inclusive, atualmente só de pós-graduação, eu estou sendo docente, porque eu não estou mais na Unip. Você não precisa saber de tudo, não, sabia? Eu não sei de tudo. Quando eu falo que não tem, acho que não existe lugar mais rico, UTI mais rica para se aprender e para ver casos escabrosos do que a UTI do pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que eu acompanhava o estágio da pós lá, que eu acompanhei por muito tempo. Apareciam apareceu um caso uma vez, eu vou falar de um só, bem rapidamente. O diagnóstico médico, NET, N-E-T. Para mim, NET até então era NET da TV, entendeu? Eu não sabia o que era NET. Eu não sabia. E eu já era doutora, sabe? Essa coisa do título. Eu estava lá, dando aula na pós da Santa Casa. E eu falei, vocês sabem? Alguém sabe? Alguém? Não, vamos estudar juntas, né? Juntas porque eram só meninas, né? A gente estudou juntas e elas quiseram assumir aquele caso, gravíssimo. Então a gente ficou com esse paciente. E a gente estudou juntas, entendeu? Então aquela coisa de você querer mostrar que sabe tudo fica mais feio, viu, Bianca? Porque eu lá no começo, bem lá no começo, eu não admitia que eu não podia saber de tudo, eu achava que eu tinha que saber, entendeu? Porque senão ia ser ruim, né? O pessoal não ia me respeitar. Demorou um tempo para cair minha ficha, entende? E eu não tenho problema nenhum. Se eu posso estar numa classe de 100 alunos, se me fizerem uma pergunta que eu não tenho segurança para responder, eu falo, olha, até onde eu sei é tal ponto, mas eu vou estudar, amanhã eu trago a resposta, ou na próxima aula a gente volta a discutir, entendeu? E tá tudo bem. Essa é minha visão, essa é a minha opinião, entendeu? Quantas vezes já aconteceu comigo? Lá na UTI a gente sempre lê a prescrição, eu e os técnicos, né? Lê as prescrições de cada paciente. Quantas vezes li uma medicação e falar para a pessoa, nossa, não faço ideia do que serve essa medicação. Vamos ver no Google? A gente vê ali juntos. Ai, olha, essa medicação é assim. Ai, tem esse cuidado assim. Olha, isso eu não sabia. Mais de uma vez. Ai, eu não sei. Vamos para farmacêutica? Liga para farmacêutica. A gente não tem obrigação de saber tudo, mas a gente tem obrigação de ir atrás. Isso mostra uma coisa que é legal, que é o comprometimento, né? Então, por mais que você não saiba, você vai se comprometer, né, consigo e com a pessoa que está ali, que você deixou essa lacuna de ser preenchida, a preencher ela depois, né? Mas tá tudo bem dizer que não sabe. Exato, isso. Mas você ganha respeito com essa pessoa mostrando esse comprometimento. Você mostrou, lembra daquela vez, aquilo lá? Então, ó, agora tá aqui, é por causa disso, disso, disso e disso. Poxa, que legal. Então você fechou ali, né? Uma roda do conhecimento, né? Isso é bem legal. Então não se preocupe em saber tudo, relaxa, saber tudo, relaxa. E até hoje, eu não sei nome comercial. Eu acabei de acompanhar a estágio dos alunos da pós de Monteiro, não vou citar o hospital. Um hospital bom, uma baita de uma estrutura. Só que assim, eles prescrevem tudo em nome comercial. E eu não sei nome comercial. Claro, depois de um tempo acompanhando, eu já sabia o que era. Mas cada vez que eu vi um nome comercial, tem que me falar que aquilo lá é vasopressina, entendeu? Você fica pondo nome comercial e os médicos punham o nome comercial. E eu não sabia o que era, entendeu? Tinha que ficar acessando o Google toda hora. E tá tudo bem para mim. Que mais? Já falamos da folga, a gente já falou. A Jennifer tá aí ainda, ela entrou, a pergunta dela, ó. Se seu enfermeiro te pedir para fazer, a Jennifer é auxiliar de enfermagem, né? E ela já atua como auxiliar. Se seu enfermeiro te pedir para fazer um procedimento que só ele pode realizar, como você, auxiliar de enfermagem, deve agir? A Jennifer ela é nova, né, na área, né? Ela não é aquelas auxiliares antigas que antigamente o auxiliar fazia um monte de coisa, o técnico também. E isso não... E estava tudo bem, depois o Corém foi mudando, né? Mas ela já é dessa fase que não, que já tem um monte de restrição, né? Que muita coisa passou para o enfermeiro. Exato. Foi o que eu estava conversando com o Rê ontem. A gente não pode se fazer de doido.
A Elaine, Acontece, aconteceu com acontece. você, Elaine. Legal que você está aqui. A humildade é tudo, é isso aí, Elaine. Que bom que você está aqui. Fala. Desculpa, mas... É, por exemplo, agora, aspiração de tubo e de tráqueo de paciente grave é só enfermeiro que faz. Eu fico imaginando a loucura dessas UTIs adultos que estão abarrotados de paciente entubado. Aí você imagina lá o paciente borbulhando de secreção e tem, sei lá, 2 enfermeiros no plantão inteiro para aspirar todo mundo. É uma loucura. Então, ó, né, o COFEN cria uma regra que é difícil de colocar na prática. Eu falei Corém, né? O COFEN. A verdade é essa, que ele cria uma resolução que na prática você não dá Nem sempre condição para as aplicável. pessoas cumprirem. Mas o auxiliar e o técnico tem que estar muito conscientes que se der tudo bem, tudo bem. Se der uma zica, é você e o enfermeiro que vão ser responsabilizados. O seu nome também vai na reta. Então você tem todo o direito de dizer para ele: eu não posso fazer isso e eu não vou fazer. É seu direito de dizer para ele que não, você não vai fazer. Simples assim. Ele não tem nem como te punir. Ele vai te punir pelo quê? Porque você está se negando a fazer uma coisa que você não é capacitado para fazer? Não existe isso. Então, você vai dizer que não pode fazer. Mas a realidade é difícil? A realidade é bem difícil. E até porque, né, é o que a gente fala, essa situação que a Mari trouxe, muitas vezes a gente tratava ela como exceção, era o que a gente falava que era contingência. E hoje em dia, principalmente com a pandemia que a gente está vivendo, a exceção virou regra, né? Então, todo mundo está num plantão conturbado, com excesso de paciente crítico, que demanda um monte de cuidado, e aí uma vez que ele abriu a exceção uma vez, vai te abrir possibilidade para executar isso outras vezes. Então, tá tudo bem se você falar não. A primeira coisa, você não pode fazer algo que você não tenha perícia, né? Que você seja imperito. Não pode, né? Você passa passa essa sonda interal para mim. Aí você nunca passou, Jennifer. Você não pode passar. Você não pode, entendeu? Porque você nunca passou, você não tem perícia, né? Agora, se for treinada, se você pegar a mão, habilidade, no momento de extrema demanda, assim, sabe, sobre-humana, aí, que o Renan falou, né? Pode até ser, né? É difícil, difícil. É difícil. E aí ele não pode te cobrar nada, na verdade, né? Então, assim, na verdade é muito mais uma gentileza sua e uma negligência junto com essa gentileza do que exatamente você está auxiliando esse cara. Você pode, de repente, ajudar ele com alguma outra tarefa que você tenha, sim, a perícia, a competência para executar, tire essa sobrecarga dele para isso, enquanto ele vai lá executar essa que é estrita. Uma boa saída, Jennifer, porque você não fica... Jennifer e todo mundo que está aqui passou por isso, né? Você não fica numa situação ruim de negar, mesmo porque não, você está respaldada pela lei, né? Pelo seu conselho. Mas é ruim assim no relacionamento, não legalmente. Legalmente você não está numa situação ruim. Mas no relacionamento oferece uma contrapartida, né? Exato. Isso acontecia muito, Sandra, lá quando eu trabalhava lá na Coro, e era assim, eles criavam um time de punção. Lá no Einstein tem um monte de protocolo, um deles é de punção. E aí tinha o time que era de punção. Chegava um paciente que precisava pegar acesso ou trocar acesso, você dependia desse time. E aí, de repente, seu plantão está amarrado, você precisa iniciar um antibiótico, você não quer atrasar a medicação, e o cara da punção está lá em outro canto. E aí, de repente, você fala, consegue pegar aquele acesso para mim? E aí o cara, eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. Então vai, eu vou fazer isso para você, pega aquele acesso, porque esse acesso é prioridade e é urgente para mim também. Então deixa eu fazer o que você está fazendo e vai lá pegar aquele acesso para mim. Sabe? É uma forma que você consegue agilizar os dois lados. E aí você consegue ser resolutivo, né? Você consegue atender, tem o ganha-ganha, que não é só um cara que vai lá e é competência do enfermeiro. De repente você pode fazer alguma coisa para ele para tirar essa sobrecarga e realmente fazer. Uma coisa que é muito legal quando a gente pensa nisso, né? Existe uma técnica, seja se a pessoa foi ríspida, ou seja para ela pedir para fazer uma coisa para você que não é da sua competência. Esta técnica
se chama parafrasear. Parafrasear. Então, eu estou parafraseando. O que significa isso? Um exemplo que a gente dá é um exemplo que eu falo que aconteceu com o enfermeiro. O mesmo enfermeiro do palavrão. O mesmo enfermeiro do palavrão, ele era um cara muito bocudo, mas ele era um cara que batia no peito e chamava a equipe. Era um cara que, assim, ele trazia um negócio muito legal. E uma vez um médico ligou lá e falou assim, pode assinar um termo aqui para mim? Dá um termo de consentimento. Dá um termo de consentimento. De cirurgia para o paciente assinar. Isso. E aí, geralmente, o que a gente faz, né? Ah, não posso, doutor. Não dá, não posso, não dá. O protocolo não permite, sei lá. E o cara vai ficar batendo nessa tecla. Quando a gente faz o parafrasear, a gente fala exatamente, a gente repete exatamente aquilo que a pessoa está falando para a gente. Então, ele fala, tem como assinar esse termo de consentimento? Dá para o paciente esse termo de consentimento? Aí ele pegou o telefone e foi bem assim a situação. Doutor, você está me pedindo para eu entregar um termo médico para o paciente assinar? Aí eu acho que o cara para pensar no que ele falou, se é exatamente aquilo que você está falando. Ele fala, putz, você está falando um absurdo, né? De repente, isso linka com uma pergunta que está aí, que é da pessoa quando ela é ríspida com a gente, né? A pessoa está sendo ríspida, xingando, está fazendo algum negócio, você vira e fala, bom, você está me chamando de grandíssimo filho de não sei dos quê? É isso que eu estou escutando? E aí ela para pensar, não, desculpa, eu me exaltei, né? Quando a gente faz esse parafrasear, a gente às vezes está tão nesse lado emocional, nesse lado automático, nesse lado deixa as coisas rolar, que as coisas... Você dá essa oportunidade para ela refletir naquilo que ela falou, né? ela pensar no que ela está tentando levar para você, e aí ela para pensar, não, foi isso mesmo que eu falei? Nossa, olha o que eu falei. E aí ela reflete sobre isso. Então, parafrasear, gente, é uma técnica assim, infalível. Quando alguém te vem com alguma coisa de outro mundo, você está me pedindo, então, para eu passar uma sonda nasogástrica, é isso mesmo? Ou uma nasoentérica, ou aspirar o paciente, eu auxiliar? Tá chata essa internet hoje, né? Eu acho que, olha, mais para a gente encerrar oficialmente, ver se o pessoal tem mais alguma dúvida. Só a Roberta tinha... a Roberta, eu acho que foi... ou alguém... Foi difícil arrumar emprego sem ser técnico? Na minha época... Ai, obrigada, Bianca. Que bom que foi bom para vocês. Na minha época, não. Era tudo muito tranquilo. Então, porque não tinha essa concorrência que tem hoje. Então, não sei como vocês veem hoje, né? Eu não vejo que o técnico influencia, né? Aí eu não posso falar por experiência pessoal, mas pelo que eu vejo, né? Ter técnico não influencia nem para conseguir, nem para deixar de conseguir, mas ter experiência, na verdade, como enfermeiro mesmo, né? Que ajuda muito. O primeiro emprego é mais difícil mesmo. Acho que ela perguntou especificamente do Renan. O Rê conseguiu. A gente fez faculdade no Einstein, lá tem o esquema de estágio extra no último ano. Então, teve a oportunidade de estar no hospital, ser visto, né? Eu acho que assim, eu vou falar não só por essa questão de oportunidade, mas eu vou falar muito por esse lado, pensando em você quando você vai buscar alguma coisa, né? Eu percebo isso desde... Né, vou voltar um pouquinho só para fazer esse parênteses, né? Eu percebo isso desde quando você vai mandar o seu currículo. Tudo bem que hoje em dia você consegue emprego até além do currículo, né? Você faz um networking, você consegue alguém que te indique, né? Mas quando a pessoa monta um currículo, ela já monta sem muitos critérios, de uma forma muito genérica, sem que seja abrangente para todos, para mandar para 50, 100 pessoas. Quando ela deveria, a princípio, chegar lá, eu quero entrar, sei lá, meu sonho é entrar no Einstein. Bom, então vai descobrir sobre qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores que aquela instituição tem, monta um currículo para ela, com o objetivo de estar nela. Na hora que você for para a entrevista, mostre o que você tem, que às vezes pode ser muito pouco. Nossa, eu sou recém-formado, mas de repente, o que é mais interessante do que isso eu posso falar com toda a propriedade, porque eu montava as provas de residência lá no hospital, lá no Einstein, eu montava algumas provas lá pelo centro de simulação, a gente ter... Não é um autoconhecimento, mas ter conhecimento dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos,
mas ter condutas para você ter essas melhorias. Então, o que é um ponto forte, né? As pessoas gostam de falar, eu sou proativo, Não, qual que é seu ponto forte? Meu, eu sou uma pessoa extremamente metódica, planejo tudo, tem que estar ali, eu quero criar, vou dar um roteiro antes de começar a live. Pô, isso é bacana, a pessoa tem toda aquela informação centralizada, ela tem todo um controle. De repente você chega lá e fala, mas qual que é seu ponto de melhoria, né? E a pessoa pode falar, eu sou perfeccionista. Não, gente, não é isso. Se prepare, conheça uma coisa sobre você, que você possa, de repente, eu falo isso até hoje, né? Quando meus PDIs, meus planos de desenvolvimento, né? Quando eu entrava lá, eu pegava plantão numa folhinha pequenininha e anotava só os pontos principais, as pendências. Às vezes me perguntavam um negócio, e aí eu falava, nossa, deixa eu buscar lá no prontuário. Aí eu perdia tempo buscando no prontuário. Aí meu plano de melhoria foi o quê? Eu falava, eu me organizo muito mal. Então eu vou começar a me organizar melhor. Comecei a montar uma folha melhor, mais organizada, não só com as pendências, com as informações que eram necessárias. Então, eu estou mostrando isso para o recrutador, eu estou mostrando isso para onde eu quero ver, para onde eu quero ir. Eu sei, então, que eu tenho algo a melhorar e estou trabalhando isso. O que é importante? Você, como profissional, o que você tem a trazer para a nossa instituição? Pensa que o cara é dono daquele lugar, ele tem um chapeuzinho de gestor lá. Por que ele tem que te contratar? O que você vai fazer aqui de diferente? Né? Porque ninguém é insubstituível. Todo mundo pode executar o seu trabalho. Todo mundo pode. Né? Mas o que você tem hoje pronto para me entregar? Porque conhecimento técnico a gente pode ensinar, ou eu tenho protocolo para você seguir. Agora, o que você tem de diferente, que seja difícil eu buscar em outras pessoas? De ética, de comprometimento, de altruísmo, de empatia, de trabalho em equipe, mas que saia do conceito, que você saiba mostrar isso em ação, trazer isso em exemplos, para aquela pessoa que está te vendo ali, ela entenda que, esse cara é bacana trazer para cá. Né? Então, quando eu saí do estágio extra, independente de eu ter feito estágio extra, eu tive que fazer prova para enfermeiro júnior. A Maria teve que fazer prova para enfermeiro júnior para entrar. Então, a gente teve que mostrar conhecimento técnico, teve que passar por entrevista novamente, teve que fazer todo esse processo de novo. Mas quem faz esse processo não é quem está me contratando. Quem faz esse processo é o RH. Né? Quem vai me contratar já conhece isso de mim, espera isso de mim. Mas quem está lá fazendo primeiro essa análise é uma pessoa que às vezes nunca nem te viu. Então, o emprego, ele é difícil quando é primeiro, tem seus desafios, é óbvio. Você tem algumas limitações. Mas quando você tem clareza de onde você está indo, por que você está indo, eu acho que isso te facilita até no momento de você sentar numa entrevista, entender. Eu lembro muito, no passado, vou contar uma experiência bem rápida, breve, mas eu queria há muito tempos atrás trabalhar na Johnson. E o que me fez querer trabalhar na Johnson foi uma vez que eu estava fazendo um evento dentro da feira hospitalar e eu vi o credo, que é como se fosse a missão, visão, valores da Johnson. E na hora que eu li o credo, eu achei aquilo lindo. Tirei uma foto. Eu falei, esse é o local que eu quero trabalhar. E aí, pois bem, tempo vai, tempo vem, né? Uma menina teve uma indicação para trabalhar na Johnson, só que era para trabalhar em São José dos Campos, e ela não queria. E ela falou se tinha alguém para indicar. Eu falei, eu vou. Porque a Johnson, eu vou. Me indica. E aí, no fim das contas, essa vaga de São José foi cortada e foi aberta uma vaga para São Paulo. Aí juntou o útil com o agradável, juntou tudo que eu queria, né? E eu fui conversar com a mulher. E quando eu fui conversar com a mulher, né, assim, a vaga era muito específica para o setor de hemodinâmica, eu conhecia muito de cardiologia, mas não vivia a realidade da hemodinâmica, né? Mas eu tinha muito interesse em tudo aquilo, eu conhecia o credo, e quando eu fui oferecer tudo isso para ela, foi até engraçado que a entrevista virou. Em vez de eu ter que ficar vendendo o meu peixe, né? Eu falei, olha, eu faço isso, eu tenho essas competências, eu tenho essas habilidades, e o que me fez buscar a Johnson foi o credo, foi isso e isso. Ela virou e falou, nossa, Renan, eu estou vendo que talvez eu não estou oferecendo tudo aquilo que seria para você. Então, eu vou te pedir um favor.
Amanhã vai ter um procedimento lá dentro do setor de hemodinâmica, lá no Einstein, onde você já está. Então, eu vou pedir para você ir lá assistir para ver se é isso tudo mesmo que você quer. E depois a gente conversa. Você percebe como o jogo vira, né? Por quê? Porque eu tinha, além do que eu sabia que eu podia oferecer, eu tinha conhecimento de onde eu estava indo, para onde eu queria ir. E é isso que eu acho que às vezes falta muito para as pessoas, sabe? Desde o começo de bolar um currículo. Qual que é o seu objetivo? Ser enfermeiro. Não, esse não é o seu objetivo. Ser enfermeiro é sua profissão, sabe? Então, o que você vai buscar? O que você vai trazer para cá? É Né? legal E aí você vai quebrando essas reconhecer objeções. a missão. E aproveitem a pandemia, né? Que os hospitais estão contratando bastante gente sem experiência, né? Agora é a hora. Agora é a hora. É isso aí. Agora é a hora. Então é isso, gente. Olha, essa internet sempre atrapalhando a nossa vida, mas deu tudo certo no final. Mari, obrigada. Eu espero a gente espera, né? Principalmente eles aí falaram a maior parte do tempo, que as dúvidas tenham sido respondidas, né? Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. E foi ótimo, obrigada vocês dois. Obrigada, Sam, foi muito legal. Foi muito bom. E eu vou editar tudo, aí vou resgatar as partinhas, aí amanhã eu dou um jeito de publicar, tá bom? Gente, obrigada. Combinado. A gente vai compartilhar. O Luiz Guilherme entrou, o cara da ECMO. Mari. E é isso, gente. Um beijo, viu? Obrigada por estarem aqui. Quem ainda está, quem precisou sair, mas estava antes, tá bom? Um beijo, então, para vocês. Beijo, pessoal. Até a Valeu. próxima. Obrigado, Sam. O que mais cai em uma prova? Poxa, aí você tem que ver o edital. É o Lu Santos que está perguntando. Tem que ver Eu vou traduzir basicamente para você. Hoje em dia, a prova ela é 70% comportamental e 30% técnica. Tá? Você olha no edital quais são as competências exigidas, mas geralmente é comunicação, trabalho em equipe, né? E sempre tem umas perguntinhas bem, cálculo, insulina, lesão por pressão, essas coisas sempre caem. Mas presta atenção, por mais que você acerte todas essas perguntas técnicas, você vai estar acertando 30% da prova, falta 70%. Esses 70% são essas suas habilidades comportamentais. Trabalho em equipe não é conceito. Pessoas serem Empatia. Na entrevista ou na dinâmica. E o mais legal que a gente sempre fala, né? Se contrata por esse currículo e se demite por esses comportamentos. Então, assim, hoje já estão querendo selecionar para evitar esse desligamento futuro por causa disso. Então, busca o edital vai estar falando, mas o que é mais interessante é saia de conceitos, né? A gente tinha até pensado em falar uma questão de empatia ou coisas do tipo, mas assim, que não cabe, né? Não só para gerenciamento, cabe para tudo. Mas eu vou lá ver a Madalena. A empatia, por exemplo, as pessoas sabem definir o conceito, não sabem trazer em ação, né? Então, assim, promovam exemplos que definam isso, para você poder mostrar isso para um recrutador, poder mostrar isso numa prova, poder ensinar isso para as pessoas, né? Então, não se empatia é você se colocar no lugar do outro, fazer para o outro aquilo que gostaria. Não é. Não é. É muito mais do que isso, né? A gente tem que ter cuidado com esses conceitos definidos. A gente tem que saber mostrar eles. Trabalhar em equipe não é ajudar o colega do lado, não é oferecer ajuda, né? Que a gente começou no começo da live. É muito mais do que isso. Então, desenvolva aí essas competências. Vejam, comunicação. Gente, para comunicação tem assim a comunicação telefônica, a comunicação de uma situação breve, a comunicação de uma passagem de plantão, uma comunicação para um paciente. Existem ferramentas e ferramentas para cada situação. A comunicação de uma má notícia, né? O gerenciamento de conflito. Se vocês tiverem possibilidade, entrem agora terminando a live ou depois que vocês assistirem de forma gravada. Existe a Cleveland Clinic. Cleveland Clinic. Ela usa um protocolo que eles definiram que chama assim, comunique com o coração, communicate with heart. E o comunique com o coração, o heart em inglês, é um mnemônico que cada coisa significa
uma forma que você vai agir. Então, o hurt, o H é hear, escute. O E é empathize, né? Cria empatia. O A é apologize, né? Peça desculpas. O R é responda. E o T é agradeça. Então, de repente, tem um paciente que está falando com você de uma forma ríspida, por algum motivo, você escuta, você fala, pô, eu entendo que talvez você esteja nervoso porque atrasou, ou porque tiveram alguns imprevistos. Peço desculpa porque isso está acontecendo. Vamos definir algum fluxo, algum protocolo, ou a gente vai comunicar tal pessoa para que isso não se repita. A gente vai se planejar, talvez, para que esse exame não atrase mais com você. E obrigado por você compreender ou por você manifestar essa sua queixa para que a gente possa melhorar, independente da rispidez das pessoas, né? E eles falam isso, comunique com o coração. Então eles falam Start with Heart, Cleveland Clinic. Isso é legal, mas a pessoa tem que saber como que eu vou gerar essa empatia. Como que eu vou ter uma escuta ativa? Sair dos conceitos e trazer isso para a ação, tá? Então, a maior coisa de todas, que foi, acho que, o foco que a gente começou, né, Sam? Você falou, a comunicação é a chave de tudo. Ela é a chave de tudo, mas não é só o que, é como, né? Então, tudo isso vai influenciar. Então, eu acho que isso que é a maior reflexão do dia de hoje, dessa nossa live aqui, né? Como, não o quê? Como a gente pode melhorar tudo isso, né? Pensando primeiro em mim, faça uma análise crítica interna, veja se tem algo com você realmente que esteja comprometendo, e depois a gente tem um engajamento de todo o ambiente, né? A gente fala que o meio corrobora, o meio corrompe, o meio isso, mas às vezes não é só o meio, né? Você está no meio. Então, faça essa análise, entenda este meio, você faz parte do meio. E melhore isso, porque não é melhorar o fulano, melhorar o fulano, é melhorar todo mundo que está aí nessa linha de frente, todo mundo que está lutando junto, todo mundo que está travando essa guerra aí, porque a gente levanta para querer ter um dia bom, um dia bacana, e é isso que você vai promover, né? É assim que você vai começar a mudar as coisas. Eu acho que era isso. Valeu a reflexão daqui. É isso. É isso aí. Obrigada, Rê. Beijo, beijo, beijo. Start Por with nada. Heart, Beijo. Cleveland Clinic. É isso mesmo, olha. Isso, Mari. É isso aí. Isso mesmo. Entrem lá. Tem no Google, primeira página. Deem uma lida. Legal. É um protocolo bacana. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo, Nada. beijo. Pra todo Beijo, mundo. beijo, Sam. Tchau. Obrigado, pessoal, pela 1h30 aí junto. Mais do que 1 hora, quase 2, né? Quase 2. Beijo, Valeu. galera. Tchau.